Olá, 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 tudo bem com vocês? Estamos aqui na nossa disciplina Introdução aos Estudos Literários. Meu nome é Quildes Batista Vicente, sou professora de vocês nessa disciplina, juntamente com a professora Juliene e com o nosso tutor, Adriano, que está sempre aí nos dando o suporte. O tema da nossa aula de hoje é conceito de literatura, como vocês estão vendo aqui nessa nossa primeira tela. Essa é a nossa segunda aula. A primeira aula foi uma aula bastante de apresentação e nossas primeiras conversas. E hoje a gente começa, então, a conversar especificamente sobre literatura. Quero chamar a atenção de vocês para o livro que nós disponibilizamos, indicamos para vocês na nossa biblioteca, minha biblioteca, Introdução aos Estudos de Literatura, e hoje vamos tratar especificamente desse conteúdo aí que está marcado, que é a importância, né, da literatura. Então, é a partir desse tópico que nós vamos falar hoje. Eu espero, confio que vocês já tenham feito a leitura do texto para que essa compreensão seja fluida aqui nessa disciplina. Lembrando que nas nossas aulas a gente sempre está indicando um texto para que vocês façam a leitura, e esse momento aqui é o momento mesmo da gente fazer algumas reflexões sobre o texto para que o conhecimento fique fluido. Combinado? Então vamos lá. Antes da gente falar um pouco aqui sobre o conceito e as definições de literatura, e aí a gente vai abordar muito sobre literatura clássica hoje, eu quero trazer para vocês algumas definições desse livro aqui, ó, que se chama Teoria da Literatura, do autor português chamado Vítor Manuel de Aguiar e Silva. Olha, é bem um tijolão. E eu busquei esse livro porque esse livro tem uma história comigo, né? Foi o primeiro livro que eu comprei na universidade. Então, ele está comigo desde o primeiro período do curso de letras. E eu chamei aqui o Vítor Manuel de Aguiar e Silva só para retomar com vocês uma questão bem interessante sobre as definições, né, do conceito de literatura. Porque quando a gente vai conceituar alguma coisa, nós buscamos também um pouco sobre a origem da palavra, né? E aqui o Vítor Manuel de Aguiar e Silva, no primeiro capítulo, que é Os Conceitos de Literatura e Literariedade, ele traz, na página 2, dizendo assim, ó, o lexema complexo literatura, ou seja, a palavra literatura, é derivado do radical litera, né? Então, vem aí de litera, que significa saber, relativo à arte de escrever e ler. Gramática, instrução, erudição. Olha só. Então, lá, né, nos primeiros nos primeiros conceitos, né, de busca de definição da palavra literatura, a gente já vai ver que é uma palavra que já tem uma origem, né, desse radical litera, né, que é um radical grego, que depois foi absorvido pelo latim também, e que vai dizer que a literatura, a litera, é letra, né? E que está relativo à arte de escrever e ler. Olha só, a partir da palavra nós já temos essa indicação do quão é importante a literatura, do tão interessante a palavra, né? E aí, mais adiante, ele vai dizer assim, ó,
literário referia-se a tudo quanto dissesse respeito às ciências e às artes em geral. Então, por isso que a gente ouve muito dizer assim, isso é literatura médica, isso é literatura criminal, então, vem daí, né, dessa origem do próprio conceito. Depois, mais adiante, né, isso que eu acabei de dizer, lá no século XVIII, aí mais adiante, né, começou-se a discutir de conceito de belas artes, né, de poesia, de eloquência, de verso, de prosa, que são essas definições que a gente estuda quando vai falar dos gêneros, né? Porque quando a gente estuda os gêneros literários e quando a gente vai buscar lá em Aristóteles, ele não falava em literatura, ele falava em poesia, em tragédia, em comédia, né? Então, esse conceito de literatura foi sendo, né, modificado. E quando a gente trata de literatura, logo se vem o conceito. Logo se vem o conceito também de literatura clássica, né? A noção de clássico. E o que é essa noção de clássico? Essa noção não se restringe à antiguidade ou permanência temporal de uma obra. Então, por exemplo, isso é clássico. O que é clássico? Não quer dizer que uma coisa é antiga, quer dizer que essa é uma categoria historicamente construída, associada à capacidade de determinados textos de ultrapassar seu contexto de produção e estabelecer diálogos sucessivos com diferentes gerações e leitores. Então, quando a gente vai tratar de literatura clássica, a gente precisa pensar, porque antigo é clássico? Não, calma aí. Temos que entender melhor como é que esse clássico, né? E aí nós vamos buscar lá em Ítalo Calvino, né, que vai caracterizar o clássico, sobretudo, pela capacidade de permanecer significativo e produzir novas interpretações a cada leitura. Gente, isso é muito importante. Então, o que é um clássico, professora? É um livro que nunca terminou de dizer tudo aquilo que tinha que dizer. Então, eu estou lendo Romeu e Julieta. É um clássico? Por que é um clássico, professora? Porque toda vez que ele é lido, toda vez que ele é retomado, ele ainda traz, né, elementos que são que podem ser aplicados a esse momento em que está sendo lido. Então, daí eu pergunto para vocês, o que faz uma obra permanecer relevante mesmo depois de séculos de sua publicação? Pense aí que eu vou beber um gole d'água. O que é? Quais são os elementos que um livro tem para ele continuar sendo atual? Vamos seguir? Bem, o Ítalo Calvino, né, é que vai nos dar um suporte aqui para esse entendimento também. Ele apresenta uma série de definições que deslocam o conceito de clássico de uma perspectiva puramente cronológica. Então, o Calvino vai dizer assim, olha, não quer dizer que o livro foi publicado no século XVII que ele é clássico. Precisa observar o seguinte, primeiro, produz descobertas em diferentes momentos da vida. Então, se eu estou lendo um livro produzido lá, né, publicado, escrito, lá no século XVII, mas que em diferentes momentos da história da humanidade, esse livro traz, né, descobertas, elementos, tá aí uma boa característica de um clássico. Segundo, nunca esgota suas possibilidades interpretativas, né? Então, olha,
Se ele traz descobertas em diferentes momentos, então é porque ele está trazendo mais possibilidades de interpretação. Terceiro, estabelece relações com outras obras. Quarto, permanece na memória individual e coletiva. Quando a gente fala assim, Romeu e Julieta, mesmo quem não leu o original, sabe que é a história de um rapaz e de uma moça que se apaixonam e que as famílias eram inimigas, não é isso? Então, possibilita releituras, né? Quando eu tenho aquele texto que ele tem inúmeras releituras, né? Ele pode ser adaptado para os quadrinhos, adaptado para a televisão, para o cinema, uma música, né? E adquire novos significados conforme o contexto histórico do leitor. Gente, a gente que lê hoje, né? Romeu e Julieta, a gente tem um contexto bem diferente de quem leu Romeu e Julieta, vamos pensar aqui, no século XIX ou no século XVIII. Então, tudo isso é importante da gente considerar num clássico, tá? Então, qual que é a ideia central dessas definições aqui de clássico de Calvino? A permanência de um clássico não significa repetição de sentidos, mas a possibilidade contínua de produção de sentidos. Então, é isso que faz um clássico, né? Por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente diz, clássico, isso é um clássico da música. Por quê? Olha, vamos ter cuidado, né? Então, quando a gente lê um clássico, a gente tem uma experiência, vamos dizer, uma experiência situada. Por que isso, professora? Porque a leitura não ocorre fora da história. Então, nós temos lá, ó, a produção do clássico, né? Qual foi o repertório, o contexto, né, cultural daquele, né, daquele clássico? Qual é o meu contexto cultural para entender aquele livro, né? Qual é o meu repertório como leitor, né? Qual é o meu repertório cultural? Quais são as minhas experiências? Gente, tudo isso interfere no nosso entendimento, na nossa compreensão, na nossa interpretação daquilo que a gente lê, né? Então, assim, olha só, o contexto de produção e o contexto de leitura. Então, o escritor escreveu em dado momento. Eu estou lendo em um outro momento. Né? Então, isso é algo bastante importante quando a gente considera. Né? E também os meus conhecimentos prévios. Tudo isso está envolvido na interpretação daquele texto. Né? Então, olha aí, o escritor e o leitor. Né? Então, para o alcance, né, dessa compreensão, dessa leitura, tem todos esses elementos envolvidos, tá? Assim, uma mesma obra pode ser interpretada de maneiras distintas por leitores pertencentes a épocas e sociedades diferentes. É por isso que nós já falamos aqui em uma outra aula e também em uma outra disciplina o quanto é importante que a gente vá adquirindo experiências de leitura, a gente vá adquirindo repertórios. Esses repertórios, essa experiência, esse repertório é que possibilita a minha melhor compreensão daquele texto, tá certo? Vamos lá. Muito bem. Então, o clássico, né, um livro para ser clássico, ele isso ainda aqui buscando auxílio do Calvino, ele possui uma característica paradoxal, porque ele permanece e ao mesmo tempo ele se renova. Né? Ele é como se fosse um paradoxo. Como assim? Ele é tão antigo e ele ainda é novo? Como é isso?
Ele permanece porque ele continua disponível para leitura, né? Ele permanece materialmente, culturalmente, porque ele integra tradições e instituições, ao mesmo tempo que ele vai fazer essa ligação de tradições de determinado momento que foi produzido com outras tradições de quem está lendo, academicamente, porque ele permanece como objeto de estudo, interpretativamente, porque ele recebe novas leituras, e artisticamente, porque é retomada por outras obras e outras linguagens. Né? Então, o que é um clássico? É a junção entre permanência, atualização e releitura. Tá? Tá entendido? Vamos lá, vamos seguir. Então, olha, clássico é tradição e intertextualidade. Nós já estudamos em uma outra disciplina sobre intertextualidade, não foi mesmo? Então, agora é só para a gente relembrar aqui. Nenhuma obra existe isoladamente. O clássico participa de uma rede de relações literárias e culturais. Por isso que a gente insiste nessa experiência de leitura, né? Nesse repertório, né? Porque quando o autor, né, produz uma obra, quando se escreve um texto, ele tem um momento histórico, um momento social, ele tem as suas próprias experiências, né? Ele pode dialogar com obras anteriores. E a partir do que é produzido, do clássico, surgem releituras, surgem adaptações, surgindo novas obras, tá? Então, essa é a questão da importância da intertextualidade, porque vai acontecendo aqui um diálogo, né, entre as obras. Então, uma obra clássica pode tornar-se referência para quê? Para quê, professora, que a gente lê os clássicos, né? Porque ela é referência para escritores, ela é referência para cineastas, dramaturgos, artistas, pesquisadores, leitores. Então, intertextualidade é um contexto chave para entender literatura, né? Porque o clássico permanece também porque ele continua sendo retomado, citado, transformado, reinterpretado. Quantas vezes, eu vou perguntar para vocês agora, quantas vezes vocês assistiram, ou leram, ou ouviram casos de duas pessoas apaixonadas, cujas famílias são inimigas? Isso está na novela das 8, está na novela das 6, está na novela das 7, está no cinema, né? Está nos quadrinhos, também na música. Então, isso tudo, né? Foi inventado ali naquele momento? Não, são intertextualidades, né? São diálogos que acontecem ali entre as obras. Por isso, nós precisamos conhecer os clássicos. E Ítalo Calvino nos chama a atenção nisso. Por quê? Porque senão a gente não conhece a obra matriz, né? Nuances que vão passando, né? Então, atentos a isto. Tá entendido até agora? Vamos seguir? Aí a gente passa agora para os conceitos fundamentais da leitura crítica do texto literário. Então, não é só a gente fazer a leitura do texto, né? Nós, como professores da área de letras, estudantes, né, de letras, nós precisamos nós não lemos mais da mesma forma que líamos na nossa adolescência. Por quê? Porque a gente aprende como entrar nos meandros do texto. Nós entendemos mais como estabelecer a análise interpretativa do texto.
né? Então, por isso que a leitura crítica do texto literário ultrapassa a compreensão imediata do texto e passa a observar o quê? A linguagem e a construção estética. Como é que é a construção estética de Machado de Assis? Como é que é de José de Alencar, de José Saramago? Qual é a construção estética? Como é que ele escreve? Como é que ele conduz a linguagem? O contexto histórico e cultural daquele texto, né? Como é que nós entendemos tudo aquilo? A voz narrativa, a perspectiva, né? Quem é que conta? Quando a gente vai ler Dom Casmurro, por exemplo, né? Qual é a perspectiva? Quem é que está contando essa história? Como é que os personagens e os conflitos são entrelaçados, o tempo e o espaço, as escolhas formais, as relações intertextuais, os valores e discursos presentes na obra. Esses elementos passam a ser elementos de nossa análise como aluno de letras, como estudioso de literatura. Então, o leitor crítico não pergunta apenas o que o texto diz, mas como, por quê, a partir de que perspectiva, né? Como é que é conduzido aquele texto. Então, tudo isso está no nosso olhar como estudante de letras, tá? Muito bem. Então, seguindo, a leitura crítica deve considerar texto, leitor e contexto, tá? A gente não deve fazer uma leitura sem considerar os elementos texto, leitor e contexto. Texto, contexto. A interpretação literária resulta da relação entre texto, leitor, contexto e, a partir daí, a construção dos sentidos, né? Então, o texto ele possui uma organização própria, mas sua interpretação ocorre em situações históricas e culturais concretas, né? Então, o texto é produzido em dado momento, nós já falamos sobre isso. Mas quando vai ser lido, ele é lido em diferentes contextos, né? Então, aí eu pergunto para vocês: podemos interpretar uma obra literária sem considerar o contexto em que ela foi produzida? Pense aí. Não podemos, porque se fizermos a leitura de um texto ignorando o contexto em que ela foi produzida, nós vamos entender parte do texto, né? Nós vamos entender só uma parte, porque a gente não vai entender por que aqueles personagens tiveram aqueles comportamentos. Nós vamos entender por que o tempo, o espaço, onde é que aconteceu tudo aquilo, por que aconteceu daquele jeito, por que os personagens se comportaram daquela forma. Tudo isso o contexto também nos diz, tá bom? Vamos seguir. Então, o que é clássico, professor? Vamos mexer aí com o conceito, né, da literatura clássica. Uma obra que atravessa tempos e sentidos, né? Então, nós falamos no início da nossa aula que um texto que está sempre atual, né? Ele é um clássico. Então, ele atravessa o tempo, ele atravessa os sentidos. Os sentidos, professora? Sim, os sentidos, porque às vezes a literatura é um romance, o texto inicial é um romance, mas ele pode se transformar em uma música, ou em um filme, ou uma novela, ou uma minissérie. Então, ele atravessa sentidos, tá bom? E aí, não, o clássico não é simplesmente uma obra antiga, né? Agora vamos reforçar bem essa ideia. Mas uma obra cuja capacidade de produzir sentidos
permanece ativa através das gerações. É isso que eu falei agora. Como afirma o Ítalo Calvino, um clássico é um livro que nunca terminou de dizer aquilo que tinha para. Um exemplo, a Odisseia, tradicionalmente situada no século 8 a.C., continua sendo objeto de diferentes abordagens críticas, incluindo leituras psicanalíticas, feministas, pós-coloniais, decoloniais. Inclusive, a Odisseia está, neste momento, numa discussão enorme sobre essa última adaptação. Sua permanência no debate literário evidencia sua capacidade de ser relida e ressignificada em diferentes contextos históricos e culturais. Então, por que a discussão agora dessa versão da Odisseia? Ah, mas a Lupita que está fazendo a Helena, a Helena não é negra. Como assim? Né? E pode a Cleópatra, né, ser representada sempre por uma pessoa, uma mulher branca. Então, isso tudo faz parte das releituras. Né? Então, isso é importante da gente lembrar, que cada vez ela é ressignificada em diferentes contextos históricos e culturais. Seguindo? Então, por isso que eu vou retomar essa questão, que a literatura, nós precisamos situá-la, né? A interpretação é influenciada pelo repertório cultural, pelas experiências, pelo contexto histórico, pelos conhecimentos prévios, pela interpretação. Vou dar um exemplo a vocês. Gente, se a gente não tem conhecimentos prévios, se a gente não tem experiência e repertório cultural, a gente não entende as relações que são feitas. A gente não vê a intertextualidade que está acontecendo ali. Por exemplo, aqui, ó, Don Quixote, do século XVII, idealização heróica e novelas de cavalaria. Então, em Don Quixote, a gente já vê relação com as novelas de cavalaria, que vocês vão estudar melhor daqui uns dias. Na contemporaneidade, é críticas narrativas, a realidade, a construção de sentidos. Então, a obra permanece, mas os sentidos podem se transformar conforme o leitor e o seu contexto, tá? Isso aqui só para retomar. E aí, para a gente fixar a questão da antiguidade e a questão da classicidade. Ora, o que é antigo? Está ligado ao tempo de produção, né? Por exemplo, uma crônica medieval. A antiguidade indica data, não necessariamente um valor duradouro, nem capacidade de renovar os sentidos. Já o clássico é reconhecido pela circulação, pela releitura, pela permanência ao longo do tempo. Né? Por exemplo, Hamlet ilustra como as obras atravessam gerações e contextos, mantendo relevância ao ser reinterpretada. Então, o que nós precisamos entender? Que a antiguidade aponta data, a classicidade aponta duração e a atualização constante. Fixou? Anotou? Beleza. E aí? Depois, o clássico, ele se renova, ele tem a capacidade de se renovar. Né? Por isso que o Calvino vai dizer, né, que ele permanece e se renova. Permanência ocorre materialmente, né, porque as edições disponíveis, né, também culturalmente, porque o registro das tradições, academicamente, porque está nos currículos, né, dos cursos, interpretativamente, porque produz, né, possibilita novas leituras, e artisticamente, porque possibilita adaptações. Vou tomar água?
Por exemplo, um tema que eu já tenho falado aqui é sobre Romeu e Julieta, né, que permanece no currículo escolar, só que acaba ganhando novas releituras, né, no filmes, óperas, contextos sociais e contemporâneos. Tá bom? Vamos seguir. Aí é por isso que a gente fala da intertextualidade viva, né? Nenhuma obra existe isoladamente. A intertextualidade amplia e renova os sentidos de um clássico. Então, as obras anteriores alimentam clássicos, as releituras e adaptações renovam seus sentidos, os novos textos ressignificam a obra, né? O exemplo que a gente traz novamente aqui é de Romeu e Julieta, né, que a obra atravessa diferentes épocas por meio de releituras. Essas leituras acontecem principalmente para o cinema, né? Tem até adaptações do cinema em que Romeu e Julieta são jovens, né? São jovens contemporâneos, melhor dizendo. O cinema, o teatro, a literatura, a música, né? Isso vai atualizando aquele clássico. E a intertextualidade contribui para a permanência do clássico ao colocá-lo continuamente em diálogo com novos contextos e leituras. Então, assim, gente, quando a gente vai assistir um dorama, esse dorama, né, muitas vezes vai beber na fonte dos clássicos, né? Então, para dizer para a gente assim: olha, gente, a gente está atualizando uma história que já foi contada há muitos séculos. Vamos seguir. E aí, outro ponto importante para a gente aqui nessa aula é a questão do cânone, né? Que é uma construção histórica. Agentes, né, institucionais como universidades, escolas, a historiografia, né, o registro histórico da literatura, tudo isso consolida obras por meio do ensino, formando currículos que definem o que é estudado como clássico. A crítica literária e as instituições culturais legitimam interpretações, atribuindo valor e continuidade a certos títulos. E aí também os leitores, editoras, mercado editorial promovem disponibilidade e circulação de obras, influenciando quais chegam ao público. Os leitores, por sua vez, operam como mediadores de demanda, enquanto políticas de ensino e traduções podem excluir vozes marginalizadas e reconfigurar o cânone. Então, a canonização é a ação de redes institucionais e econômicas, não apenas o etiqueta. Então, quando se traz aquele texto para, né, o currículo da escola, da universidade, ele vai se tornando o cânone, né? Tá certo? Vamos lá. E isso acontece em etapas, né? A disponibilidade daquele texto, né? Olha, essa edição, tradução, reimpressão ao longo de décadas, o número de edições indica a persistência. Né? Quantas vezes esse livro, quantas vezes o Primo Basílio foi publicado? Né? Quantas edições teve? Em quantas editoras diferentes? A circulação, né? Como foi, né, a presença nos currículos? Quando é que a gente olha lá no nosso currículo do ensino médio? Quais são as obras que são lidas lá? Né? No nosso currículo do curso de letras também. Como é, onde é que estão, né, as antologias? Depois a influência. Citações, né? Quem citou? Olha, estou escrevendo um artigo, então estou citando ali adaptações, impactos em outros autores. Tudo isso está ligado a uma etapa, né, de classicização,
Possibilidade de releitura, né? Novas leituras produzindo um estudo rápido de recepção com leituras distintas. Institucionalização. Como é que as universidades tratam aquele texto? Quais foram os prêmios recebidos? E como é que aconteceu a ressonância histórica, né? O diálogo da obra com questões perenes ou reemergentes na história. Então, todos esses elementos aqui são elementos de configuração do clássico, né? E o clássico promove também essa questão do movimento, né? Ah, professora, mas ele não é lá produzido, publicado lá. Sim, mas é isso que nós vemos falando. O clássico, ele possibilita, né, a permanência, a renovação, a circulação de sentidos ao longo do tempo. Né? Então, esse processo é feito pela intertextualidade, pelas releituras, pelas ressignificações, fazendo com que, então, essa obra tenha diálogo com novas gerações. Então, hoje, quando nós entramos na sala de aula do ensino médio, nós precisamos trazer os clássicos e apresentá-los de forma bem diferente, como os leitores lá do século XX, do século XIX, faziam as suas leituras. Né? E tudo isso também contribui para a sua permanência, a disponibilidade, a influência cultural e o potencial de releitura. Né? Todos esses elementos são importantes para esse movimento. Né? O que nós vimos aqui hoje? Né? Nós vimos sobre o conceito de literatura e a questão do clássico, né? da formação do cânone. O que você achou, professora Juliene? Nossa, professora, foi uma aula muito produtiva. Fiz muitas anotações aqui. E o que nós temos para os nossos alunos? Nós temos um fórum avaliativo, a permanência dos clássicos, né? A partir das ideias de Ítalo Calvino e das discussões sobre leitura crítica, reflita quem define o que é um clássico e por que determinadas obras permanecem relevantes ao longo do tempo. Em sua resposta, considere aspectos como permanência, circulação, influência cultural, contexto histórico, cânone literário e potencial de releitura. Escolha uma obra literária que você considere clássica e justifique sua escolha. E nós estaremos lá no fórum e serão suas respostas com o professor Adriano. E participem. Muito bem. Se tiverem dificuldade, podem assistir essa aula de novo, né? Voltar aqui, que você vai conseguir fazer uma resposta bem interessante sobre a nossa questão aqui para o fórum. Trazemos aqui, né, nossas informações de referência. Hoje nós utilizamos bastante, né, professora Juliene, o Ítalo Calvino, porque ler os clássicos, além da introdução aos estudos de literatura que está disponível na minha biblioteca, na minha biblioteca. E também esse link, né, QR Code, que está disponível lá no final da leitura desse capítulo, tem esse link que leva para um site de domínio público, né, do governo, com vários clássicos para ajudar a responder o fórum. É isso aí. Não deixem, né, de assistir a nossa aula. Se precisar, né, retome, assista de novo, curte, né, professora Juliene? Sim. Também pode seguir aí o nosso canal. Nós temos disponibilizado aqui também deixamos para você
o nosso link do Instagram, né? Caso haja. Seguir a Caso vocês professora. queiram me seguir, saber do que eu venho postando, o que eu venho fazendo. E é importante vocês seguirem o canal do YouTube, porque lá nós vamos ter, além das nossas aulas, muitos outros vídeos com dicas, informações, outras aulas de outros conteúdos, e aí vocês vão poder me conhecer melhor, tá bom? Professora Juliene. Boa noite, né? Até a próxima aula. Até a próxima aula. A gente espera vocês no fórum e no vídeo, tá bom? Segue o canal, assista novamente e vamos juntos aprendendo sobre literatura. Abraço. Abraço, professora Juliene. Um abraço, professora. Até a próxima.